O mecanismo de formação desta última afecção satisfaz inteiramente a teoria charcotiana da histeria traumática, um estado hipnótico no qual ocorre um leve trauma. Mas, enquanto nos doentes em que Charcot produziu experimentalmente a paralisia histérica, esta logo se estabilizava e, nos portadores de neuroses traumáticas abalados por trauma devido a um pavor intenso, ela aparecia em seguida. O sistema nervoso de nossa jovem ainda ofereceu bem-sucedida resistência por 4 meses. A contratura, assim como as outras perturbações a ela gradualmente associadas, apareciam apenas nas ausências momentâneas na segunda condição e deixavam a paciente durante o estado normal em plena posse de seu corpo e sua mente, de modo que nem ela própria se dava conta de algo, nem o percebiam as pessoas à sua volta, cuja atenção, de certo concentrada no pai gravemente enfermo, desviava-se dela. Mas, com a frequência cada vez maior, desde aquela primeira auto-hipnose alucinatória, das ausências como amnésia total e fenômenos histéricos concomitantes, multiplicaram-se as oportunidades para a formação de novos sintomas desse gênero e os já formados consolidaram-se pela repetição frequente. A isso somou-se o fato de que, pouco a pouco, todo afeto penoso e repentino agia do mesmo modo que a ausência, se é que não produzia sempre ausências momentâneas. Coincidências fortuitas formavam associações patológicas, transtornos sensoriais ou motores, que daí em diante ressurgiam simultaneamente com o afeto, mas até então, sempre por momentos de forma passageira. Antes de se acamar, a paciente já havia desenvolvido toda a ampla galeria de fenômenos histéricos sem que ninguém o soubesse. Apenas quando, enfraquecida ao extremo pela inanição, a insônia e o contínuo sentimento de angústia, a doente prostrou-se completamente, passando mais tempo na segunda condição do que no estado normal. Os fenômenos histéricos também se estenderam a este e, de fenômenos assexuais, converteram-se em sintomas permanentes. Agora é preciso perguntar em que medida as indicações da doente são confiáveis e os fenômenos tiveram realmente o modo de formação e motivos desencadeadores indicados por ela. No que concerne aos processos mais importantes e fundamentais, a fidedignidade no relato me parece inquestionável. Não me refiro, nesse aspecto, ao desaparecimento dos sintomas, depois que eram narrados. Isso poderia muito bem ser explicado pela sugestão. Mas sempre achei a doente inteiramente veraz e confiável. As coisas relatadas ligavam-se intimamente ao que lhe era mais sagrado. Tudo o que podia ser verificado por outras pessoas confirmou-se perfeitamente. Mesmo a jovem mais talentosa, de certo não seria capaz de desenvolver um conjunto de dados que possuísse tão notável lógica interna, como é o caso da história da evolução de sua doença aqui exposta. Contudo, não se pode rejeitar de antemão a hipótese de que, precisamente em consequência dessa lógica, ela tivesse atribuído a algum sintoma, na melhor boa-fé, um motivo desencadeador que em verdade inexistia. Mas também não considero justificada essa suposição. Precisamente a insignificância de tantos ensejos, o irracional de tantas conexões, fala a favor de sua realidade. A doente não podia compreender por que a música dançante a fazia tossir. Isso é demasiado absurdo para uma condição deliberada. Posso imaginar, no entanto, que todo escrúpulo de consciência lhe provocava o notório espasmo da glote e os impulsos motores que sentia, ela adorava dançar, o convertiam em tosse nervosa. Considero, portanto, inteiramente confiáveis e verazes as indicações da doente. Em que medida é legítimo supor que o desenvolvimento da histeria seja análogo também em outros doentes
que algo similar ocorra, mesmo quando nenhuma segunda condição claramente separada se organiza? Gostaria de ressaltar com respeito a isso que também nesse caso a história do desenvolvimento da doença teria permanecido inteiramente ignorada tanto pela paciente como pelo médico, se ela não tivesse a peculiaridade, conforme descrevi, de recordar durante a hipnose e contar o que lhe foi recordado. No estado de vigília, não tinha nenhum conhecimento de tudo isso. Logo, nunca é possível inferir como isso se dá em outros casos, a partir do exame clínico da pessoa acordada, pois mesmo com toda a boa vontade, ela não pôde dar nenhuma informação. E já mencionei quão pouco de todos esses processos as pessoas à sua volta podiam observar. Portanto, só por um procedimento semelhante ao que as auto-hipnoses haviam propiciado no caso de Ana O, se poderia discernir como as coisas se passam com outros doentes. A princípio, justificava-se apenas a suposição de que processos semelhantes deviam ser mais frequentes do que permitia presumir nossa ignorância do mecanismo patogênico. Quando a doente ficou acamada e sua consciência oscilava sem cessar entre o estado normal e o segundo, a profusão de sintomas histéricos surgidos separadamente e até então latentes manifestou-se como sintomas permanentes. A estes veio juntar-se mais um grupo de fenômenos que pareciam de outra origem: a paralisia com contratura dos membros do lado esquerdo e a paresia dos músculos elevadores da cabeça. Distingo-os dos outros fenômenos porque, uma vez que haviam desaparecido, nunca nem mesmo na forma de acesso ou de vago indício voltavam a aparecer. Tampouco na fase de conclusão e cura, em que todos os outros sintomas ressurgiam após um adormecimento mais longo. Por conseguinte, também não ocorreram jamais nas análises hipnóticas e não foram relacionados a ensejos afetivos ou fantasiosos, tendo a crer, por isso, que não deviam sua existência ao mesmo processo psíquico que os outros sintomas, mas à extensão secundária daquele estado desconhecido que é o fundamento somático dos fenômenos histéricos. Durante toda a evolução da doença, os dois estados de consciência coexistiram: o primário, em que a paciente era de todo normal psiquicamente, e o segundo estado, que bem podemos comparar ao sonho, em função de sua riqueza em fantasia e alucinações, das grandes lacunas da lembrança, da falta de inibição e controle dos pensamentos espontâneos. Nesse segundo estado, a paciente era alienada. Ora, o fato de que o estado psíquico da doente era inteiramente dependente da ingerência desse segundo estado no estado normal, me parece proporcionar uma boa visão da natureza de pelo menos uma forma de psicose histérica. Cada hipnose noturna fornecia a prova de que a doente era perfeitamente lúcida, ordenada e normal em sua sensibilidade e vontade, quando nenhum produto do segundo estado atuava como estímulo no inconsciente. A evidente psicose que irrompia a cada pausa maior nesse processo de descarga atestava exatamente a extensão em que esses produtos influenciavam os processos psíquicos do estado normal. É difícil abster-se de dizer que a doente estava fragmentada em duas personalidades, das quais uma era psiquicamente normal e a outra mentalmente enferma. Penso que a nítida divisão dos dois estados em nossa doente apenas evidenciava um comportamento que em muitos outros histéricos também é causa de vários enigmas. Em Ana O, era particularmente notável o quanto os produtos do eu mal, como o denominava a própria doente, influenciavam sua atitude moral. Se não tivessem sido eliminados sucessivamente, teríamos nela uma histérica do tipo maligno,
recalcitrante, indolente, desagradável, maldosa. Entretanto, após a remoção desses estímulos, seu verdadeiro caráter, que era o oposto de tudo isso, sempre voltava a se manifestar. Mas, conquanto os dois estados fossem nitidamente separados, não apenas o segundo estado penetrava no primeiro, como, conforme dizia a paciente, em algum canto de seu cérebro havia com frequência, mesmo em estados muito ruins, um observador perspicaz e calmo que via os desatinos. Essa persistência de um pensamento claro durante o predomínio da psicose assumiu uma expressão muito curiosa, quando, após o término dos fenômenos histéricos, a paciente encontrava-se numa depressão passageira. Manifestou várias apreensões e autoacusações infantis, entre elas a de que não estivera absolutamente doente, e tudo fora apenas simulado. Como se sabe, algo semelhante aconteceu várias vezes. Quando, vencida a doença, os dois estados de consciência voltam a confluir e se unificar. Os pacientes, olhando em retrospectiva, veem-se como uma personalidade indivisa que estava cônscia de todo o desatino e creem que poderiam tê-lo impedido, se quisessem, ou seja, teriam cometido intencionalmente a insensatez. De resto, essa persistência do pensamento normal durante o segundo estado deve ter sofrido enorme variação quantitativa e, em grande parte, nem deve ter existido. Já descrevi o fato assombroso de que, do início ao término da doença, todos os estímulos provenientes do segundo estado e suas consequências foram permanentemente suprimidos ao serem expressos na hipnose. E a ele nada tenho a acrescentar, senão a certeza de que isso não foi, de modo algum, uma invenção minha que eu teria sugerido à paciente. Ao contrário, fiquei surpreso ao extremo e somente após uma série de superações espontâneas desenvolvi a partir daí uma técnica terapêutica. A cura final da histeria merece ainda algumas palavras. Ela ocorreu de maneira descrita, sob considerável inquietação da doente e agravamento de seu estado psíquico. Tinha-se perfeitamente a impressão de que numerosos produtos do segundo estado, adormecidos até então, irrompiam na consciência e, ainda que de início recordados na segunda condição, sobrecarregavam e perturbavam o estado normal. Resta a considerar se também em outros casos tem a mesma origem, uma psicose com que termina uma histeria crônica.